O polêmico iceberg do Brasileirão, parte 2 do Storble Football. Eu não ia gravar vídeo desse canal de novo, porque eu gravei anteontem e tal. Não sei se ele gosta muito dessa parada de alguém reagindo ao conteúdo dele, então prefiro não abusar tanto assim. Mas teve pessoas pedindo e como é um vídeo novo, recente, e o primeiro eu achei muito bom, eu decidi trazer aqui hoje, e aí mais pra frente eu trago vídeos mais antigos do Storble Football, porque até pelo trabalho que o vídeo dá, eu vejo que ele costuma lançar um vídeo por mês. Então acho que dá pra ir distribuindo essa questão da reação aos conteúdos dele sem ficar saturado e sem de repente incomodar tanto assim ele, tá? Então bora lá, tudo certo e simbora. Já vou deixar o like aqui porque com certeza vai ser bom, é o Storble Football. Então bora lá. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, nós iremos seguir nossa jornada explorando o polêmico iceberg do Campeonato Brasileiro. Essa é a tão esperada parte 2 do vídeo. Se você ainda não viu a parte E 1, ainda vai ter uma parte recomendo 3. fortemente que assista. Nela, nós falamos das duas primeiras camadas, as mais tranquilas. Nessa parte 2, vamos dissecar as camadas 3 e 4, quando a coisa começa a ficar séria, para então finalmente deixar a última camada para a versão completa do vídeo. Mano, eu tenho medo do que vai vir nessa parte 3. Porque da camada um e 2 tinham coisas que eu não sabia, obviamente. Mas eram coisas de fato mais leves, mais tranquilas. Se esse vídeo aqui eu achei que ia ser a parte final, porque tem 1 hora de duração. Mas se ele vai deixar um vídeo específico pra última parte, eu imagino que não sejam tantos temas assim. Mas deve ser umas paradas muito complexas, tá ligado? Porque vai dar um trabalho da porra. Então eu tenho medo do que vai vir nessa quinta camada do próximo vídeo. Queria aproveitar para agradecer vocês pelo feedback da primeira parte. Ela foi muito bem, teve muito comentário Vídeo positivo, foda. uma galera reagiu ao vídeo e, portanto, o canal foi apresentado para muita gente nova. Então, se você não conhecia o trabalho, seja muito bem-vindo. Por aqui temos um vídeo por mês, geralmente no dia Eu 16. falei. E se você gostou da parte 1, tenho certeza que vai adorar o que vem por aí. Pô, maneiro então que acho que isso já explica o que eu tinha falado no começo do vídeo, que é que ele não tem problema com React. Ele viu a galera reagindo ali, gostou. Obviamente, eu sou um canal que comecei agora, não tenho relevância pra divulgar o canal do Storable Football pra muitas pessoas, mas acho que ele gosta do tipo de conteúdo de reação em si, então acho que talvez não seja um problema tão grande gravar as reações dos vídeos deles, então maneiro. Já fica isso meio que de aviso. Mas primeiro, confere aí se você está inscrito no canal, porque Opa, claro muita que eu tô. gente assiste os vídeos, mas não percebe Inscreva-se no que Storable ainda não é Football, pelo amor inscrito. de Deus. E é bom Conteúdo porque bom. aí você garante que você não vai perder a próxima parte com a camada 5. Então, recado dado, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Bora! Águas Médias. Em 1991, o Grêmio caiu para a segunda divisão. Sim. Ele tentou virar a mesa, mas não rolou. Era a primeira vez que um time grande era rebaixado de fato. Foi então que a CBF Caralho, o primeiro foi só em 90 e poucos? Mas faz sentido, né? Porque o Fluminense caiu no final dos anos 90, o Palmeiras caiu depois de 2000, Corinthians 2007, Santos foi agora 2023. O Vasco também. O Vasco eu fiquei surpreso quando eu descobri que o primeiro rebaixamento do Vasco tinha sido em 2008. Eu achei que tinha sido antes. Mas. Botafogo também acho que foi depois. Caralho, mano. Primeiro foi o Grêmio, mano. Que loucura. entrou em ação e decidiu mudar o regulamento da Série B. Desde 88, apenas duas equipes subiram, mas para 93, eles acharam que tinham poucos times na primeira divisão, Hum. então decidiram que subiriam os primeiros 12 times. E o Grêmio Oxi. acabou se beneficiando dessa mudança de regulamento. Ele conseguiu pegar a última vaga de acesso do seu grupo na primeira América Mineiro, Paraná, Grêmio, São José, Ponte Preta, Londrina, Operário de Campo Grande, Operário de Vargem Grande. fase. E missão cumprida. Estava de volta à primeira divisão, mesmo em nono lugar. Há relatos que dizem que o Grêmio tirou o pé na segunda fase porque já tinha subido e por isso ficou tão mal na tabela geral. Mas o fato é que em 1992 o Grêmio subiu da segunda divisão na nona colocação. Caralho, cara, que loucura.
O Campeonato Brasileiro de 1985 teve uma classificação final um tanto exótica. O top 8 era formado por Coritiba, Bangu, Brasil de Pelotas, Atlético Mineiro, Sport, Ponte Preta, Ceará e Joinville. O que aconteceu com o resto dos 12 grandes? Que isso, cara? Além disso, outra coisa que chama atenção é que o campeão Coritiba só ganhou 12 das 29 partidas disputadas. Um aproveitamento menor que todos os outros times do top 8. Todos. E pior, com saldo negativo. O time ao longo da campanha sofreu mais gols do que marcou. Pô, e essa campanha do Bangu também em segundo. 48 pontos, 32 de saldo. Caralho, bicho. Mano, olha o resto dessa tabela também. Depois do Joinville, Flamengo, Inter, Vasco, Bahia, ok. CSA misto em 14º, Guarani em 15º. Que porra foi essa, cara? E mesmo assim foi campeão. A final foi entre Coritiba e Bangu, que montou um forte time graças à grana investida pelo bicheiro Castor de Andrade, que tinha muita influência na zona oeste do Rio, também sendo patrono da escola de samba. Tem um documentário dele, se eu não me engano também. Eu nunca cheguei a ver, mas eu acho que tem no Globoplay. Globoplay. Já me falaram muito bem também, mas nunca parei pra ver. Uma cidade independente de Padre Miguel. E o Bangu era bem favorito, tanto pela campanha, quanto por decidir a final no Maracanã lotado com as torcidas dos outros times cariocas torcendo pelo Bangu. Mas o título acabou sendo decidido nos pênaltis com a vitória do Coxa. Destaque para os nomes dos batedores do Bangu: Gilson Gênio, Pingo, Baby e Ado. Mas aí você me pergunta como o Coritiba conseguiu ser campeão com esses números. Então, grande parte dessas derrotas foram na primeira fase, quando era um grupo de 10 times que jogavam turno e retorno, e os campeões de cada turno avançavam de fase. E nesse primeiro turno, o Coritiba ficou em 8º lugar, ou seja, foi muito mal, mas conseguiu passar independente do péssimo início, pois ganhou o segundo turno. Faz sentido. Pelo Brasileirão de 1989, o atacante Nivaldo do Náutico precisou de apenas 8 segundos para abrir o placar contra o Atlético Mineiro e marcar o gol mais rápido na história dos campeonatos brasileiros. Esse feito foi igualado 19 anos depois, em 2008, quando Dinei do Vitória marcou com 8 segundos de jogo contra a Portuguesa no Canindé. Esse gol tem o detalhe que foi a Portuguesa quem começou com a bola, e mesmo assim conseguiu levar o gol em 8 segundos. Realmente impressionante. Pô, te falar que eu achei que talvez o gol mais rápido fosse mais rápido. Eu achei que possivelmente seria algum chute do meio de campo, tipo, sei lá, o jogo começou, o time ali tá meio foda-se, vai lá e chuta a bola do meio de campo mesmo, que nem a gente já viu acontecendo em outras ligas. Eu achei que talvez fosse assim, mas não foi. Massagista. Nas oitavas Esse eu acho que eu sei, se eu não me engano, é o massagista que impede o gol. da Série D de 2013, Aparecidense e Tupi empatavam em 2-2. O resultado classificava a equipe goiana, que tentava resistir à pressão dos mineiros. Até que aos 44 do segundo tempo, É isso o mesmo, Tupi né? tem a chance do jogo. O atacante tira do goleiro e quando a bola ia entrando, o massagista entra em campo e impede o gol. Ele Na é sobra, perseguido o jogador por todo empurra a bola mundo. pro gol vazio, mas o massagista tira de novo em cima da linha. Depois, percebendo que iria apanhar feio, ele pega suas coisas e sai correndo desesperadamente pro vestiário. Por mais absurdo que pareça, esse lance eliminaria o Tupi e a Aparecidense terminaria o jogo classificada. Porém, a equipe mineira aciona o Tribunal de Justiça Desportiva, onde foram representados pelo advogado do Fluminense. É sério, é uma curiosidade, não é Foi uma piada, possível eles isso, realmente foram. E conseguiram reverter a situação, eliminando a Aparecidense do campeonato e classificando o time de Juiz de Fora, que conseguiria subir de divisão. O massagista chamado Esquerdinha, pivô de toda essa confusão, foi punido com a suspensão de 24 partidas e multa de R$500. Porra! Tá bom pra caralho. Se ele não ganhou algum bicho, é que tudo bem que o time acabou não passando por conta da decisão do esportiva, mas do julgamento. Mas, pô, se tivesse passado, ele ia ter ganhado bem mais do que esses R$500 de alguém do clube. Pô, eu acho que essa não foi a única vez que aconteceu. Tem, não sei se é aqui no Brasil ou se era em algum outro país da América Latina, mas tem um jogo que o cara chuta, a bola vai fraquinho pro gol e aparece, não sei se é alguém do massagista, um gandula,
que ele vem correndo perto do gol e ele afasta. Desse aqui o massagista estava do lado da trave, mas o cara ele vem correndo assim e chuta a bola pra fora. E aí eu não sei se ele vai falar mais pra frente, não sei nem se foi aqui no Brasil, mas tem esse outro caso também. Pela sexta rodada do Brasileirão 2005, o Coritiba recebia o Juventude no Couto Pereira. Mas o destaque não foi para a belíssima vitória do Ju, e sim para os uniformes. O Coritiba entrava em campo com sua tradicional camisa branca com 2 faixas horizontais verdes na altura do escudo, enquanto a equipe de Caxias também vinha com seu uniforme titular, listrado em verde e branco. E quando as equipes sobem para o campo, percebem a semelhança nos kits. Foi então que o juiz pediu para que a equipe gaúcha trocasse o uniforme, mas eles não tinham viajado para Curitiba com sua segunda camisa. E o segundo uniforme do Coxa não era uma opção, porque também era listrado em verde e branco. Porra, cara. Por isso, o Juventude teve que improvisar seus coletes azuis e usar eles sobre a camisa. E detalhe, tiveram que recortar um quadrado na parte de trás para que se pudesse ver o número dos jogadores. E com o visual de jogo treino, os jaconeiros venceram por 2-1 fora de casa e se mantiveram como o único time invicto no campeonato até aquele momento. Icasa. Na Série B de 2013, o Icasa fez uma excelente campanha, ficando a apenas 1 ponto do acesso. Porém, o quarto colocado Figueirense escalou um jogador irregular. Isso aconteceu por conta de um erro no registro da CBF, que permitiu com que o Figueirense escalasse o jogador. Parabéns, CBF. O Icasa foi ao STJD para tentar tirar os pontos do Figueirense e, por consequência, ganhar a vaga na primeira divisão. E o time cearense venceu todas as instâncias no tribunal, mas a CBF não deu a vaga, alegando que o clube tinha entrado com a ação depois do prazo. Afinal, a escalação aconteceu na segunda rodada da Série B de 2013 e o Icasa só entrou com a ação em fevereiro de 2014. Pô, aí também é foda. Tá ligado? Não dá pra passar pano pra CBF. CBF só faz merda em praticamente tudo que ela tenta fazer. Mas que também é meio foda, pô. Se você entra com o campeonato em andamento no final do campeonato, aí é um pouco mais. Faz um pouco mais de sentido. Você entrar quase um ano depois é foda, pô. Caralho. Figueirense já, sei lá, já se programou com os jogadores pra Série A, já contratou pra Série A e tal. E, pô, é foda, tá ligado? E isso gerou uma longa batalha jurídica que se estendeu por anos e anos e terminou com a CBF sendo obrigada a pagar uma indenização que gira em torno de 52 milhões de reais ao time do Cariri. Mas essa indenização ainda não foi paga e as partes tentam negociar. Pô, não é possível isso, cara. Mano, existe algo de positivo que a CBF já fez na história do Campeonato Brasileiro? Porque tá foda, cara. Não tem um tópico do iceberg que seja positivo pra eles. E pelo tudo que eu vejo fora dos vídeos, na vida real, de notícias e tal, nada é positivo pra CBF. É incrível, cara. Enquanto isso, o Icasa nunca mais conseguiu bons resultados e hoje nem Série D vem disputando. E a do Neymar? Pelo Campeonato Brasileiro de 2000. Que tempos bons. Que tempos bons. Tô gravando isso aqui um dia depois do Santos tomar 2 gols do Palmeiras, 1 gol aos 92 e perder a porra do clássico no Paulista. Volta, Neymar. Pelo amor de Deus. Em 2010, o Santos venceu o Atlético Goianiense por 4-2. Em determinado momento do jogo, Neymar sofre um pênalti. Ele pega a bola para bater, mas o técnico do Peixe, Dorival Júnior, ordenou que o atacante Marcel cobrasse o penal. E por isso Neymar ficou revoltado, trocando xingamentos com o próprio técnico e com o capitão do time no meio do jogo. Detalhe, no Campeonato Brasileiro daquele ano, Neymar tinha batido 6 pênaltis e perdido 3. Diferente de hoje, que o Neymar é um doce, na minha opinião, o melhor batedor de pênalti do mundo, nessa época do Santos ele ainda errava muito, cara. Errava bastante. E tem até um jogo dele na seleção nessa época, não sei se era amistoso, se era eliminatório, que ele manda um pênalti na lua. Então, o pênalti nunca foi o forte do Neymar nessa época. Ele foi melhorando conforme o tempo, até chegar no nível que é hoje. Mas a frase marcante que dá título ao tópico foi dita pelo técnico adversário, René Simões. Grande René Simões. Estou extremamente decepcionado.
Estou desde garoto no futebol e poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente. Sempre trabalhei com jovens e nunca vi nada assim. Tá na hora de alguém educar esse rapaz. Ou vamos criar um monstro. Estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Criou um monstro realmente. Essa treta Em culminou nível na técnico. demissão de Dorival na semana seguinte, Eu lembro dessa parte. pois o técnico teria barrado a jovem estrela do clássico contra o Corinthians, sem o aval da diretoria. E convenhamos, foi a decisão certa, tá ligado? O Dorival é um técnico um pouco mais renomado, entre aspas, hoje em dia, pelas conquistas recentes. Desde que ele fez uma campanha boa lá com o Ceará e foi contratado, se eu não me engano, do Ceará ele foi pro Flamengo, direto, se eu não me engano. Que aí ele ganha a Liberta e a Copa do Brasil, aí depois vai pro São Paulo ganhar a Copa do Brasil lá. E aí isso aumentou um pouco mais o status do Dorival, digamos assim. Em 2010 também ele tinha ganhado a Copa do Brasil com o Santos, mas mesmo tendo alguns títulos na carreira já, o Dorival não era aquele técnico que era unanimidade entre quase ninguém, tá ligado? Se o seu time contratasse o Dorival nos anos seguintes, né, antes dessas campanhas com o Flamengo e São Paulo, você achava, tipo, ok, é um técnico bom na medida do possível, tá ligado? Mas não era unanimidade, não era como se todo mundo amasse, quisesse o Dorival no seu time. Então, ele não é o que é hoje. E entre você, tipo, criar uma situação ruim com o principal craque do seu time e da geração do futebol brasileiro, que era o Neymar, ou você demitir o Dorival e contratar outro cara, fazia mais sentido ficar do lado do Neymar. Tanto que em 2011, no ano seguinte, o Santos vai lá e ganha a Libertadores. E até porque, tudo bem, o Neymar tinha alguns bons jogadores do lado. Era o caso do Ganso, era o caso do Arouca, por exemplo. Mas o Neymar carregava a maior parte desse time. Você podia trocar um outro técnico que não prejudicasse essa Neymar dependência que o Santos tinha. Mas você não ia contratar um outro jogador a nível do Neymar, tá ligado? O Neymar fez o André Balada e o Zé Love jogarem e serem campeões, tá ligado? Isso não ia mudar se trocasse o técnico, por exemplo. Que optou por encerrar o vínculo com o treinador, mesmo com 65% de aproveitamento. Os estados do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins Tudo nunca norte. tiveram um representante na elite do futebol brasileiro. E desses 5, apenas o Acre teve em algum momento equipes disputando a Série B, em 4 oportunidades, com Independência e Rio Branco. Caralho, esse logo do Fluminense. Vai a merda. Na penúltima muito rodada bom da esse- Série A de 2007, essa narração. o Corinthians recebia o Vasco em casa, tentando desesperadamente somar pontos para escapar do rebaixamento. Quando o jogo estava 0-0, o atacante boliviano Arce perdeu uma chance clara e o narrador da Rádio 105 FM É muito não se bom, segurou e mandou essa aspa. Otávio soltou na esquerda para Everton. Bom toque para Arce, dominou, vai marcar, bateu, vai a merda, Arce. Que isso? Pelo Pô, bom pra amor de caralho. Deus, Tá maluco. impressionante, o cara abole o gol, o cara chuta a bola no tobogã. Eu ouvi direito. O cara abole o gol, ele chuta no tobogã. Anos depois, Arce disse que perdoou o narrador pela fala e levou no bom humor. A questão é se a torcida corintiana perdoou ele pelo chute que poderia ter salvo o Corinthians Muito obrigado, Arce. Muito obrigado. do rebaixamento. E essa narração também é muito boa. Mais uma de 2007 envolvendo o Corinthians. Dessa vez, na 27ª rodada. Quando perdiam o clássico para o Palmeiras, aos 39 do segundo tempo, o volante Bruno Otávio tentou arriscar de fora da área, mas não pegou legal na bola. Foi então que Milton Leite mandou essa frase para milhões Foi o de Milton Leite? Eu não espectadores sabia. ligados no Sport TV Eu sabia da aquele narração, dia. mas não sabia que tinha sido Pierre, dele. olha só, abriram, bateu de primeira. Lá rebate ali no Martinez. Sobra a bola pro Bruno. Ô, Bruno Otávio. Que beleza, Bruno Otávio, hein? Que beleza. Ele nunca fez um gol na vida de fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians, aos 39 do segundo tempo, ele pensou, agora eu se consagro. E pegou de tornozelo na bola. A bola saiu aqui perto da bandeirinha de escanteio. Em mais um momento. Tem uma narração muito boa também, eu não lembro de... É um jogo de times menores, se eu não me engano. Mas que é uma batida de... Não, acho que não é uma batida de falta, acho que era a bola rolando mesmo. Que aí o cara vai chutar de longe pra caralho, quase no meio de campo.
Aí o narrador fala, não adianta, vai chutar daí pra quê? Aí o cara chuta, faz o gol e ele. E é gol! Então, é muito bom também. Mas essa aqui é a mais emblemática. O se consagro virou meio que um adjetivo para jogadores que tentam umas facinhas meio aleatórias. Patético de Bruno Otávio. Esse é mais um caso em que jogador e narrador se resolveram anos depois. Será que é outro caso que eu tinha falado? Do cara que impede gol? Na terceira rodada da Série D de 2024, o Brasiliense foi pro intervalo empatando com o Real Brasília em 0-0. Mas no vestiário, o técnico Paulo Roberto Santos recebeu Ah, não. Isso eu acho que eu tô ligado. Se pá, ele demite o técnico no meio do jogo e aí o médico do Brasiliense assume e ganha o jogo, se eu não me críticas engano. do presidente do clube, o que o deixou insatisfeito, pedindo demissão ali mesmo. Detalhe, que era só a terceira partida dele no comando do clube. Por isso, o time do Jacaré foi comandado na segunda etapa pelo médico do clube. O resultado? Vitória por 2-1. Com direito a nota no Twitter destacando a melhora no rendimento da equipe na segunda etapa. Cara. Em 1989, o Curitiba foi vítima de uma canetada da CBF. Basicamente, o clube estava punido e perdera o mando de campo, tendo que jogar contra o Santos em Juiz de Fora. Até aí tudo bem. Eles estavam brigando por uma vaga na segunda fase com o Sport, que iria jogar contra o Vasco no dia 25, e o jogo contra o Santos fora marcado para o dia 22, ou seja, o Sport jogaria sabendo de quanto precisava vencer para avançar de fase. Mas aí, o Coxa conseguiu uma liminar no STJD para que os jogos fossem realizados na mesma data. Então, a equipe nem viajou para Juiz de Fora. Porém, no dia 22, a data do jogo antes da liminar, o Santos entra em campo e aguarda o juiz da WO. E no dia seguinte, a CBF derruba a liminar e pune o Curitiba com a exclusão do campeonato, rebaixamento para a terceira divisão e obriga o time paranaense a ressarcir o Santos e a prefeitura de Juiz de Caralho, moleque! Que porra é essa, cara? Caralho! Que é isso? Fora em 400 mil cruzados novos. Simples assim. O Coxa tentou reverter a situação no tribunal, mas tudo que ele conseguiu foi abrandar um pouquinho a pena, sendo permitido a jogar a segunda divisão já em 1990. Mano, que loucura, cara. Tipo assim, a CBF simplesmente derrubou a liminar do bagulho, tá ligado? E assim, não sei a que ponto isso foi esquematizado com o Santos. Porque se o Santos entrou em campo, mesmo com o Coxa tendo a liminar, alguém deve ter avisado o Santos. Ou o presidente do Santos na época, que eu não sei quem era, sinceramente, conversou com a CBF pra tentar alguma parada. Ou o presidente do esporte, de repente, porque eles estavam disputando vaga. Mas, pô, surreal isso aqui, cara. Surreal. De 2011 a 2013, a Série C do Campeonato Brasileiro foi palco de diversas batalhas judiciais pelas vagas. Como todas as outras divisões. Na edição de 2011, o Rio Branco já tinha se classificado ponto. para a próxima fase Porra. e jogado 3 jogos. Porém, a CBF decidiu excluí-lo da competição por infringir o artigo 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é basicamente entrar na justiça comum para reverter alguma ação da justiça desportiva sem que todas as instâncias tenham sido esgotadas. E o Rio Branco fez isso junto ao governo do Acre para tentar anular a interdição da Arena da Floresta, que era onde o clube mandava os jogos. Foi aí que entrou o 13, que tinha sido o quinto colocado na Série D de 2011 e moveu ação na justiça pedindo a vaga do Rio Branco no ano seguinte. Daí entra o Araguaína, que tinha sido rebaixado no grupo do Rio Branco, alegando que se o Rio Branco fosse excluído, ele teria que cair no lugar do Araguaína e não subir mais um da Série D. Mas logo ele desistiu da ação com medo de represálias. No final das contas, para 2012, a Série C foi disputada com a presença do 13 e não do Rio Branco. Mas em 2013, a CBF entrou em acordo com os clubes e recolocou o Rio Branco na competição, junto do 13, fazendo com que a Série C tivesse 21 clubes. Afinal, subiram 4 da Série D, mais o Rio Branco, que não tinha disputado nada no ano anterior por causa do imbróglio judicial. Mas não para por aí. Naquela edição de 2013, o Betim, que era o Ipatinga,
perdeu 6 pontos por causa de uma dívida de 2006 com o Nacional da Ilha da Madeira. Detalhe, foi punido pela própria FIFA. Só que, com esses pontos a menos, ele que tinha pego a 4ª e última vaga para os mata-matas, caía para a 5ª colocação, classificando o Mojimirim para a segunda fase. Por isso, o clube foi para a Justiça Comum tentar pegar os pontos de volta, cometendo mais uma infração, aquela mesma que deu toda a confusão com o Rio Branco 2 anos antes, por entrar na Justiça Comum. O que levou a CBF, logicamente, a excluir o time mineiro da competição. Mas o clube no tribunal conseguiu anular essa decisão e recuperar na justiça os pontos perdidos. Isso tudo algumas horas antes da partida de ida entre Mojimirim e Santa Cruz, já pelas quartas de final. E como a CBF não conseguiu derrubar essa liminar a tempo, o Betim voltava para a 4ª colocação e entrava no lugar do Mojimirim para jogar o mata-mata. Depois de finalmente ter sido eliminado no campo, o STJD excluiu o Betim da Série C e o rebaixou para a 4ª divisão por ter entrado na Justiça Comum antes de esgotadas as tentativas via Justiça Desportiva. E para não cair 6 clubes e sair de 21 para 19 participantes, a CBF decidiu salvar da forca um dos times que tinham sido rebaixados naquele grupo. E nessa, o Craque se manteve na 3ª divisão, mesmo com apenas 17 pontos conquistados. Pro azar do Brasiliense, que estava no outro grupo e tinha feito 30, quase o dobro. E acabou sendo um dos 3 que caíram lá, por seu grupo com 11 times. E por mais que ele tenha jogado 2 jogos a mais, repare que ele ficou com apenas 1 ponto a menos do que o líder da outra chave. Moleque, surreal. Surreal. As divisões do Campeonato Brasileiro são um tipo de coisa que é difícil você entender quem esquematizou e quem administra até hoje em dia, tá ligado? Nada faz sentido. Quase nada faz sentido. Pela Série C de 2016, Guarani e ABC se enfrentavam buscando uma vaga na final da competição. Isso eu acho que eu sei. Se eu não me engano, tem até a narração absurda do Jorge Igor. Se eu não me engano. Que eu acho que o Guarani talvez precisasse de 5 ou 6 gols para conseguir o saldo lá para subir, se eu não me engano. E aí eles acabam subindo, ou indo pra final nesse caso. Eu acho que foi isso, talvez. O jogo da ida foi uma goleada do ABC por 4-0, fora o baile. Todo mundo já dava o elefante na final, até porque ninguém reverte um 4-0, não é mesmo? E foi aí que o Guarani aplicou um sonoro 6-0 no jogo da volta. É isso mesmo. As narrações do Jorge Igor nesse jogo são absurdas, tá ligado? Eu tenho pra mim que o Jorge Igor é o melhor narrador do país, na minha opinião. O André Henning também é ótimo. Óbvio, não tô mencionando o Galvão aqui porque já não narra com tanta frequência. O André Henning também é foda. Mas pra mim o principal é o Jorge Igor, tá ligado? A emoção que ele narra. E ele tem o dom de cair em alguns jogos assim, tá ligado? Essa semana agora que eu tô gravando esse vídeo, ele narrou o 4-2 do PSG em cima do City, de virada do PSG, e o 5-4 do Barcelona pra cima do Benfica. E ele tem o dom de cair com alguns jogos assim que, pô, são surreais, tá ligado? E ele é pica. Opa, deixei mutado sem querer. Série C, Alex Santana limpou, bateu, golaço! Meu Deus do céu! Gol do Bugre! Gol do Bugre! Pô, muito foda, tá maluco. É do Guarani! Nunca mais alguém vai esquecer dessa noite! 23 de outubro de 2016! Eu chego a arrepia, mano. Vestiu a camisa do Guarani! A camisa envergou tanto o varal que foi parar no céu! Deus foi bugrido nessa noite! Pô, Deus vestiu a camisa do Guarani. Pô, se isso não é absurdo, cara, eu não sei o que é. O Bugre avançou para a final da competição, onde deu de frente com o Boa Esporte. E aí levou um sacode mesmo, não teve o que fazer, foda. mas pelo menos subiu para a Série B com o vice. Vasco e Cruzeiro duelavam pela Série B de 2021, com transmissão da Globo. Vale lembrar que estávamos na reta final da pandemia. Portanto, a equipe de transmissão da Globo não estava no estádio, apenas os repórteres. O Vasco abre o placar no primeiro tempo,
e poucos minutos antes do final da partida, amplia, 2-0. No lance seguinte, Lembrei desse também. Eu não vou ficar interrompendo toda hora, mas eu lembrei. Acho que depois o. Ele tem alguma alteração no placar depois do jogo, se eu não me engano. E aí eu não sei se o Cruzeiro empata ou se ganha, mas foi algum BO no placar que deu depois do jogo. escanteio pro Cruzeiro e bola na rede, 2-1. Isso, pelo menos, é o que mostra o placar da Globo, porque ao marcar esse gol, os jogadores do Cruzeiro comemoram de maneira bem enfática, o que gera até um estranhamento ao narrador e o comentarista. Afinal, faltavam poucos segundos para acabar o jogo, e se eles quisessem buscar o empate, teriam que agilizar, pegar a bola e sair correndo para o meio do campo para dar a saída. Logo em seguida, o juiz apita o fim da partida, 2-1 para o Vasco, e apenas nesse momento o repórter chama 3 vezes pelo nome do narrador. Afinal, ele tinha uma informação importante a respeito do resultado final. O jogo não foi 2-1, e sim 1-1. O segundo gol do Vasco foi anulado, mas a equipe de imagem da Globo deu mole e não mostrou o VAR anulando nem nada. E logo depois que o jogo recomeçou, teve o ataque do Cruzeiro e o gol, que todos achavam ter sido gol de desconto, mas foi o de empate. E o repórter, que era o único que estava lá no estádio, também só foi tentar avisar depois do apito final. É foda. Eu imagino a quantidade de gente que viu o juiz apitar o fim do jogo, desligou a Foi que nem eu falei no vídeo da parte 1. O que o Botafoguense não, ó. É que eu falei que o Botafogo e o Vasco tem um azar surreal. Mas o que o Vascaíno sofre é sacanagem. TV e só depois foi ficar sabendo que foi enganado pelo placar. Realmente, tem coisas que só acontecem com o Vasco. Com o Vasco. Surreal, cara. Esse é um time que teve uma ascensão meteórica e em 2009 chegou a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com uma campanha muito digna, diga-se de passagem, terminando na 11ª colocação, o que levou o clube a disputar a Copa Sul-Americana e tendo o atacante Val Baiano brigando fortemente pela artilharia. O clube era basicamente bancado pela prefeitura de Barueri. 80% da receita do clube vinha de repasses. Ilegais, inclusive. Porém, a diretoria do clube brigou com o prefeito, o que fez o time perder o apoio e se mudar para Presidente Prudente, a mais de 500 quilômetros de distância. E dali em diante foi tudo por água abaixo. Já em 2010, foram rebaixados para B na Lanterninha, uma queda tão brusca que em 2014 eles já tinham ido parar na Série D. Eles chegaram até a voltar para Barueri nesse meio tempo, mas não serviu de muita coisa. Hoje, o clube praticamente não existe mais. E é apenas uma lembrança de tempos passados. Isso aí é maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, se o Real Madrid tivesse na Série B que o Santos jogou ano passado, não teria sido campeão. Eu afirmo aqui. Em 2019, durante o programa Jogo Sagrado, da extinta Fox Sports, que Deus a tenha, estava se discutindo a capacidade do Flamengo de Jorge Jesus disputar campeonatos com times europeus. Foi aí que o ex-jogador Carlos Alberto falou uma das frases mais incríveis da televisão brasileira. Carlos Alberto, que tem Champions League e a Arrascaeta não. Muito importante frisar essa informação. O nível do Flamengo hoje é muito bom, tá? Mas traz o Real Madrid. Vamos falar de nível técnico? Traz o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Não tenho nada mais a adicionar. Da mesma galeria de... O Lewandowski não tem os recursos que o Pedro tem. E aí teve um outro... Acho que essa outra foi do Galvão, comparando o Hugo Souza, Neneca, quando tava no Flamengo. Ele compara o Hugo Souza, se eu não me engano, com o Courtois do Real. Eu não lembro, acho que com o Neuer não foi, mas ele compara com um goleiro pica, assim, também, tá ligado? E depois, pô, virou o que virou, que o flamenguista tem pesadelos com as atuações do Hugo até hoje. Essa do Fluminense, se eu não me Em engano. 2009, o Fluminense era lanterninha e os matemáticos apontavam que o clube tinha 99% de chance de cair para a segunda divisão, após somar 18 pontos em Ó quem se fudeu aqui. Ó quem se fudeu aqui. 24 rodadas. Porém, novamente, futebol não é uma ciência exata. O Fluminense brigou com a calculadora e ganhou.
conseguiu uma sequência de 11 jogos invicto ao final do campeonato e rebaixou o Coritiba no ano do centenário dele dentro do Couto Pereira, gerando um quebra-quebra impressionante após o apito final. No ano de 2016, o Internacional lutava contra o rebaixamento e, na tentativa de se salvar, entrou na Justiça Desportiva como interessado no caso Vitor Ramos. Vitor era zagueiro do Vitória, e havia um processo iniciado pelo Bahia que alegava que ele estava inelegível para jogar o Brasileirão daquele ano pelo Vitória. Basicamente, Vitor Ramos era jogador do Monterrey e em 2015 atua pelo Palmeiras por empréstimo. Ao final de seu vínculo com o Alviverde, o Vitória fez um acordo pelo jogador para 2016. Mas a janela de transferências internacional já tinha fechado. Porém, a CBF considerou essa uma transferência nacional, uma vez que ele sequer voltou ao México e estava atuando pelo Palmeiras. Ao término do campeonato, o Internacional pedia que o Vitória perdesse os pontos das partidas em que o zagueiro atuou, salvando o Colorado da degola. Porém, o STJD não quis levar o pedido adiante, inclusive acusando o Inter de ter adulterado e-mails que seriam provas. Os gaúchos, revoltados com a decisão, chegaram a mandar o caso para a Suíça, no Tribunal Arbitral do Esporte, onde também não foi adiante. No final das contas, o Inter não teve o que fazer, a não ser aceitar a Série B. Pelo menos, ele foi inocentado da acusação de falsificação. Que loucura, cara. Por serem partidas de menor visibilidade, com jogadores que recebem pouco, se recebem, e com nível técnico duvidoso, a Série D se torna a mais vulnerável para a manipulação de resultados. Só em 2023, tivemos 13 jogos com suspeitas de manipulação. Infelizmente, isso já se tornou comum. Ainda mais com tantos jogos acontecendo no escuro, ou seja, sem transmissão. Em 2024, a PF deu início à Operação Jogo Limpo, para investigar a partida entre Inter de Limeira e Patrocinense. Segundo o relatório, foi descoberto que apostadores sabiam que a equipe visitante sofreria pelo menos 2 gols no primeiro tempo. E foi o que aconteceu. A primeira etapa terminou 3-0 para a Inter, com um gol contra e vários lances bem bizarros. Inclusive, a maior goleada de uma partida de campeonato brasileiro, o 10-0 do Brasiliense sobre o Interporto, que a gente mencionou na primeira camada, também é uma partida suspeita de manipulação. O presidente do Interporto, na noite da... Pô, mas, assim, haja manipulação pra perder de 10-0, tá? Porra. Aquela partida, registrou um BO alegando uma possível facilitação por parte dos jogadores do seu próprio time. Só naquela Série D, o clube sofreu 47 gols e marcou apenas 3. Sua única vitória no torneio foi Se piorar um pouco, fica igual o Santos. contra esse mesmo Brasiliense por 1-0 no primeiro turno, o que levantou ainda mais suspeitas. Das 13 partidas suspeitas de manipulação em 2023, o Interporto estava envolvido em 5. E olha que ainda tinha um time chamado São Francisco do Acre, que estava envolvido em 7. Tá porra. Então, se você estiver assistindo alguma partida da Série D e vê uns lances meio esquisitos, pode suspeitar que tem coisa aí. Certeza, deve ter um monte. Em 2020, o Imperatriz do Maranhão fez a pior campanha da história da Série C, e essa marca dificilmente será superada. O clube, em 18 jogos, não venceu nenhuma partida, só empatou uma e perdeu as outras 17. Esse empate foi um 0-0 com o Remo na terceira rodada, um aproveitamento de 1,8%. O clube marcou 10 gols e levou 60. Levou 6 do Paysandu, 5 do Remo, 6 do Santa Cruz, 7 do Botafogo da Paraíba e mais 7 do Ferroviário. Caralho, puta que pariu. Nesse mesmo ano de 2020, tivemos a pior campanha da história de uma competição nacional. O Palmas, na Série D daquele ano, venceu 0 partidas, empatou 0 partidas e perdeu 14. Um total de 0 pontos, 4 gols marcados e 39 sofridos. Essa só não é a pior campanha se você considerar os menos 9 pontos do Vila Nova de Minas em 2014. Mas na ocasião, o clube tinha sido punido pela escalação irregular de um jogador e perdera 14 pontos no tribunal. Ou seja, em campo ele conquistou 5 e conseguiu terminar só com menos 9. Em campeonatos brasileiros, tiveram pelo menos 2 eliminações por sorteio.
Tem um vídeo aqui no canal que conta apenas histórias desse tipo se você se interessar. Em 1965, Eletrovapo do Rio de Janeiro e Desportiva do Espírito Eletrovapo. Santo empataram na ida, na volta e no desempate. Na época não existia disputa por pênaltis, e por isso o classificado foi decidido no cara ou coroa. Outro caso desse aconteceu em 1967 entre Botafogo e Atlético Mineiro. Na oportunidade, o Galo teve mais sorte. Em 2020, na Série C, em meio à pandemia, o São Bento de Sorocaba teve um surto de Covid e por isso teve que enfrentar o Criciúma com 21 desfalques. Detalhe que ele já era o lanterna do seu grupo e o pedido de adiamento da partida foi negado pela CBF. Tava tudo dando errado. O time foi a campo com apenas 12 jogadores disponíveis e teve que improvisar o goleiro reserva no ataque durante o segundo tempo. Mas mesmo com tudo isso, conseguiu arrancar o empate em 0-0, que pelo menos tirou eles da lanterna. O Potiguar venceu o Atlético Cearense pelo placar magro na última rodada do grupo A3 da Série D de 2024. E o clube cearense precisava desesperadamente de um empate para se classificar. Foi quando, nos acréscimos do segundo tempo, o goleiro John Wilker foi para a área para tentar a sorte e acabou fazendo um gol de bicicleta, que não só deu empate, como classificou a equipe para a próxima fase. Só tem registros desse gol porque um torcedor abençoado lá no Edgarzão pegou o celular para filmar, porque esse jogo não foi transmitido para lugar nenhum. Esse tópico se refere à possível criação de uma quinta divisão no futebol brasileiro, que vira e mexe é discutida, mas não se sabe se algum dia... Se a Série D já tem um nível horroroso e já tem uma caralhada de manipulação, você imagina a Série E, tá ligado? Eu só vejo a Série E acontecendo se fosse pra acabar com os estaduais. Que daí, de repente, fosse o calendário para os times menores jogarem, porque tem muito time que tá na primeira ou na segunda divisão do campeonato estadual, mas não tá em nenhuma do Brasileirão em âmbito nacional. Bom exemplo é a Portuguesa, que sempre ficou ali participando do Paulista, ali, seja na primeira, na segunda ou até na terceira divisão do Paulista, mas até ano passado, retrasado, aí tava sem divisão nacional. É o único motivo que eu vejo pra ter uma Série E, tá ligado? E mesmo assim ainda é questionável, mas se for pra acabar com os estaduais, faz um pouco de sentido. Vai sair do papel. Essa divisão seria necessária para dar mais calendário a muitas equipes menores, que só têm o estadual para disputar e ficam o resto do ano inteiro sem jogar, perdendo patrocínio, tendo que dispensar seus jogadores, comissão técnica, interrompendo trabalhos e etc. Além também... É porque pros times menores o estadual é o destaque, tá ligado? É onde eles vão ter a visibilidade, de repente, para vender algum jogador ali que foi destaque por alguns milhões, que vai ajudar a pagar o ano inteiro do time, tá ligado? Se um time menor desses vai no estadual e não consegue nenhum destaque, nenhum tipo de premiação, nem avançar de fase, é que nem o cara do Storybowl Futebol falou, vai se desmanchar quando for pro resto do ano, porque não tem calendário e se tem é de um nível muito abaixo, tá ligado? E aí a folha salarial ficaria muito mais inchada do que o necessário. De dar uma desinchada na Série D. Mas para isso teria que mexer nos estaduais. Tem várias propostas por aí na internet, várias ideias. Quem sabe, eventualmente... Cara, propostas basearam 664 clubes. Puta que pariu. Alguma delas vê a luz do dia. Isso só seria útil na data FIFA. Porque eu ainda preferiria ver um jogo de Série E do que ver, País de Gales e Luxemburgo, tá ligado? Profundezas. Era a reta final do Campeonato Brasileiro de 2009, e o atual tricampeão São Paulo vinha forte na briga pelo 4º título consecutivo. Na 34ª rodada, o São Paulo visitava o Grêmio, e acabou tendo 3 jogadores expulsos no duelo que terminou empatado em 1-1. Foram eles Borges, Dagoberto e Jean. 3 pilares da equipe,
sendo Dagoberto por vermelho direto, Borges e Jean pelo segundo amarelo. Mas a polêmica acontece no julgamento, pois o STJD decidiu punir os 3 atletas com 3 jogos de suspensão, uma pena extremamente rígida, levando em conta 2 expulsões por segundo cartão. Com isso, o São Paulo teve que jogar desfalcado de 3 de seus titulares para 3 das 4 rodadas decisivas do torneio, onde o tricolor acabou deixando pelo caminho pontos importantíssimos contra Goiás e Botafogo. Se o São Paulo tivesse vencido um desses 2 jogos, ele teria sido campeão. Há torcedores que afirmam até hoje que a CBF influenciou para que o São Paulo não seguisse sua dinastia. Essa é uma teoria da conspiração que diz que o goleiro do Corinthians, Felipe, não pulou de propósito em um pênalti contra o Flamengo pelo Brasileirão de 2009. Tá de sacanagem. Na oportunidade, uma vitória do Flamengo tiraria da liderança o rival São Paulo, que buscava o 4º título consecutivo e naquela rodada desfalcado tinha tropeçado frente ao Goiás. A derrota corintiana também evitava que chegassem à ponta os outros rivais Palmeiras e Internacional. Colorado que vivia o auge da sua conturbada relação com o Corinthians naquela década de 2000, sendo inclusive acusado de entregar o jogo para o Goiás em 2007 para a equipe paulista cair. Com a vitória rubro-negra, o Flamengo assumia a liderança na penúltima rodada. O título se confirmaria na rodada seguinte. Isso prova mais uma vez o que eu falei na parte 1, que era só o Santos ter entregado o jogo por vitória. Qual a dificuldade? Caralho, isso não entra na minha cabeça, mano. Porra, vai lá, o goleiro sai num lance maluco, expulsa o goleiro, foda-se, faz um pênalti. O goleiro fica parado aí igual do Corinthians ficou, tá ligado? Não é dificuldade fazer isso. Os caras insistem em não fazer. Agora, no fim do ano 2024, o Flamengo podia ter complicado pra caralho a situação do Fluminense se tivesse entregado o jogo pro Criciúma, se eu não me engano. E aí, ao invés do Flamengo entregar o jogo, porque o Flamengo, se eu não me engano, já não tinha mais chance de título, se eu não me engano. Porque tava só entre Botafogo e Palmeiras. O Flamengo vai lá e mete um 3-0 no Criciúma, pô. Podia ter entregado o bagulho pra complicar pra caralho a vida do Fluminense. Mas não quis. E tudo bem, ninguém sabia que o Fluminense ia ganhar do Palmeiras na última rodada, mas até então não tinha como eles saber isso, deviam ter entregado. Isso é só um dos muitos exemplos que acontecem, saca? Sobre o pênalti, anos depois o goleiro Felipe falou que ficou no meio porque achou que o batedor bateria no meio, entrando em contradição com o que ele mesmo falou na época, que não iria pular por discordar da marcação do penal. Apesar de não faltarem motivos, não existe nenhuma comprovação de que o Corinthians fez corpo mole e entregou aquele jogo. Se os São Paulinos se irritaram com a suposta entregada do Corinthians no Brasileirão de 2009, eles puderam sentir o doce gosto da vingança logo no ano seguinte. Dessa vez era o Corinthians que liderava o torneio, mas a equipe alvinegra tropeçou frente ao Vitória a 3 rodadas do fim. E tinha que torcer para o São Paulo arrancar pontos do Fluminense se quisesse se manter na liderança. E o São Paulo, que já não queria mais nada naquele campeonato, teve 2 jogadores expulsos e levou logo 4 do Fluminense, que assumiu a liderança e não largou mais, sendo campeão brasileiro. Nesse meio tempo, tendo jogado com o Palmeiras, inclusive, que também não tinha por que dar a vida. Viu? Fizeram certo. O Brasileirão de 2009 teve mais um jogo suspeito que mudou os rumos do torneio. Na última rodada, o Flamengo recebia o Grêmio, enquanto o Inter recebia o já rebaixado Santo André. Com a lógica se confirmando e o Inter vencendo o Santo André, o Flamengo seria obrigado a vencer o tricolor gaúcho para ser campeão. Caso contrário, o campeão seria o Internacional. Com a oportunidade de tirar o título do seu rival e sem interesse nenhum no campeonato, pois já não disputava nada àquela altura, o Grêmio escala os reservas e é derrotado por 2-1. Mais uma vez fazendo certo. Caralho, qual foi a dificuldade do Santos em fazer a mesma coisa, mano? Caralho, quanto mais eu lembro disso, mais eu fico revoltado, cara. O que gerou a fúria dos colorados, que acusam os gremistas de corpo mole. Na época, a torcida do Inter recortou... Se fosse o Inter, ia fazer a mesma coisa. O atacante Bergson, ao entrar em campo, teria dito para Douglas Costa não chutar mais no gol. Mas não existe um vídeo em boa qualidade da cena e a conclusão foi tirada a partir de leitura labial.
Betão não é confiável. Houve até um episódio curioso, pois um grupo de cerca de uma dezena de torcedores gremistas foram receber o time no aeroporto com hostilidade. Isso porque, segundo eles, o time teria dificultado muito o jogo para o Flamengo, jogado com vontade demais. Anos depois, Douglas Costa chegou a admitir que a equipe gremista não deu seu melhor naquela partida. Nos anos de 2011 e 2012, a última rodada do Campeonato Brasileiro era composta por clássicos regionais. Isso para obrigar times que já não brigavam por nada no campeonato a jogar com seus titulares e com vontade, para evitar as tradicionais entregadas, que estavam bem em alta na época ali de 2009 e 2010. Mas a última vez que isso aconteceu foi em 2012, e o principal motivo para o fim foi a dificuldade na logística de segurança, pois estados como Rio e São Paulo teriam que dividir seus efetivos de polícia em 2 jogos, pois são 4 rivais. Uma forma de contornar isso era levar um dos clássicos para outra cidade. Por exemplo, em 2011, Fluminense e Botafogo foram jogar em Volta Redonda para Flamengo e Vasco ser no Rio. Já com os paulistas, São Paulo e Santos foram lá para Mogi Mirim, enquanto Palmeiras e Corinthians duelavam na capital. Mas isso acabava sucateando o jogo, pois levava um dos duelos mais atrativos para o público para longe do mando dos clubes. Outra solução seria colocar jogos em dias diferentes, como feito em 2012. Mas caso o jogo fosse importante, alguém acabaria levando vantagem por já saber o resultado do seu adversário. Então, em 2013, uma votação foi feita e decidiu-se acabar de vez com os clássicos na última rodada. E aí, você gostava da ideia? Mano, é complicado, tá ligado? Tipo, tem o ponto positivo que era a intenção dos clássicos, que era ter um jogo mais emocionante, principalmente pra encerrar o campeonato e tal. Mas, porra, você vê o seu time jogando numa cidade que não é de nenhum dos dois times, não faz muito sentido, tá ligado? Tipo, pô, vamos lá, se no caso do Santos contra o São Paulo, por exemplo, que teve nesse ano, talvez fosse mais fácil se eles só tivessem invertido a ordem dos mandos. Se no primeiro turno fosse o São Paulo na capital e o Santos, por exemplo, aí faria mais sentido, porque na capital seria Corinthians e Palmeiras, e em Santos seria Santos e São Paulo, com o mando do Santos. Aí, pô, todo mundo vê o time ali, pá, o Santista viria na Vila e tranquilo. Mas no caso do Rio, por exemplo, que todo mundo joga na mesma cidade, aí é mais foda, tá ligado? Não sei se eu gosto muito não, sendo bem sincero. Durante o Brasileirão de 2003, o Juventude ia aplicando um sonoro 6-1 no Corinthians dentro do Alfredo Jaconi. E quando o jogo já entrava nos acréscimos da segunda etapa, o repórter da Globo entrevistou o técnico Geninho do Corinthians. E ainda no banco, com a bola rolando, o técnico se demitiu ao vivo para milhões de telespectadores. O Mauro tá ali bem pertinho do Geninho, ainda vamos tentar ver se o Geninho fala alguma coisa, né? É pouco provável, mas de todo jeito. Geninho, você talvez seja o que tenha menos culpa, mas costuma pagar por isso o técnico, né? Ah, mas com certeza. Com certeza. Eu acho que esse negócio de culpa é uma coisa muito subjetiva. Muita gente machucada, renovação. É, mas você é o comandante, né? E você tem que assimilar as coisas. Acha que não fica depois disso? Hã? Você acha que não fica no Corinthians depois desse jogo? Não, eu acho que depois desse resultado eu peço pra sair. Caralho. Tá aí então, né, cara? É o que eu imaginava, né? É o que eu imaginava, e o Mauro Naves acaba de dar o toque com o Geninho. Ao que tudo indica, né? Pô, surreal, cara. O Geninho vai pedir para sair do Corinthians antes de Já pediu. Antes de ter uma notícia desagradável, ele vai dar a notícia, né? Que tá saindo do Corinthians. Foi a declaração do Mauro Naves, do Geninho, pro repórter Mauro Naves. Fim de jogo, 6 para o Juventude. Na Série C de 2011, o Fortaleza precisava de uma goleada contra o CRB e secar o Campinense para escapar do rebaixamento para a Série D. A matemática para o Fortaleza ficar era, caso o Campinense vencesse o Guarani de Sobral por 1-0, o Fortaleza precisaria vencer o CRB por 4-0. As partidas aconteciam no mesmo horário. E nos minutos finais, o Campinense abriu o placar. Uma notícia devastadora para o Fortaleza, que ia vencendo o CRB por apenas 2-0. E é aí que começa uma sequência de lances bem bizarros para dizer o mínimo.
Note que o CRB estava com 2 homens a menos, sendo um deles o goleiro, expulso por chutar a bola no gandula. E como o clube alagoano não tinha mais trocas, tinha um jogador de linha no gol. E a partida estava atrasada em relação ao jogo de Campina Grande porque do primeiro para o segundo tempo, os jogadores do Fortaleza trocaram de uniforme e subiram com a camisa branca. Detalhe, eles tinham acabado de jogar o primeiro tempo contra o CRB, que estava vestindo uma camisa branca. Gol do Campinense! Gol do Campinense! Gol do Campinense em Campina Grande! O Fortaleza vai cair e o Galo vai se classificar. Gol do Campinense aos 45 minutos do segundo tempo. Campinense 1, Guarani 0. Festa pro torcedor do Campinense, festa pro torcedor do CRB. César. O Galo está classificado, Edson Moura. E a torcida do CRB comemora como se fosse um gol aqui. Olha os o gol do jogadores, o banco Campinense. reserva. O gol do Campinense na tela da TV Pajuçara. Gol do Campinense. Olha a festa do Marco Antônio, Edson Moura. Olha o Fortaleza, Carlinhos Bala. Gustavo Papa. Grande Carlinhos Bala. Gol do Fortaleza. Gustavo Papa faz o terceiro aos 39. Fortaleza 3, CRB 0. Carlinhos Bala tá correndo dizendo: falta 1. Forma melancólica a sua participação do CRB. Para mim, um novo treinador deve vir para o Clube de Regatas Brasil. E, claro, contratar mais 2 ou 3 reforços, que era, inclusive, planejamento do Clube de Regatas Brasil. O CRB tem ir para outra fase, é como começar toda uma história nova. Olha o Fortaleza atacando, tem que marcar mais 2, o Fortaleza. Apenas um gol já era o suficiente para Fortaleza. O narrador não sabia no momento dessa informação. 3 por 3-0, olha a batida pro gol, Vinicius na zaga, pancada. Gol do Fortaleza. Gol do Fortaleza. O narrador tá pouco clubista aqui. E o gol do Fortaleza acontece mais um no estádio Presidente Vargas. 4 para o Fortaleza, 0 para o CRB. Isso é uma vergonha nacional. Isso aí o Brasil tem que mostrar isso. Tem que contar essa história. Alguém tem que relatar isso. 5 minutos. Você acredita que o jogador do Fortaleza, César, veio pedir para os jogadores do CRB deixar levar mais um gol? É brincadeira, César. Os jogadores do Fortaleza pediam por mais um gol, pois não tinha certeza se esses estagiários esqueciam. É brincadeira. O quarto árbitro não vem aqui não, ó. Tirar o auxiliar, professor. É inacreditável, César. Acabou o jogo, a vitória do Fortaleza. O que eles queriam aconteceu. Fora o vídeo dos jogadores do banco do Fortaleza pedindo descaradamente para o jogador do CRB entregar mais um gol, o que mais levantou discussão foi Carlinhos Bala dizendo para os adversários que faltava um gol na comemoração do terceiro, o que segundo ele era uma provocação e não um pedido, e a câmera flagrando o jogador do CRB supostamente falando para o goleiro deixa fazer poucos segundos antes do quarto gol do Fortaleza. Segundo o relato do próprio jogador, ele na realidade disse deixa bater. Ele estava se referindo ao tiro de meta. Houve tentativas de se comprovar alguma compra de resultado, mas o caso foi arquivado e ninguém foi punido. Vale dizer que no outro jogo do grupo, o Campinense foi extremamente beneficiado, com um gol impedido e um gol do Guarani de Sobral mal anulado poucos minutos antes. Caralho, mas que parada, hein, mano? Que parada. Cara, não sei nem o que dizer, mano. É muito complexo e muito embaçado. Por mais que tenha sido muito bem explicado no vídeo, eu acho que, sei lá, teria que procurar a opinião de torcedores dos times envolvidos e, de repente, algumas reportagens e tal, pra entender melhor. Porque, pô, situação muito esquisita, mano. Muito esquisita. Em 2011, o Atlético Mineiro tinha a faca e o queijo na mão para realizar o sonho de todo o torcedor: rebaixar seu arquirrival. Só que ele jogou o queijo no chão e enfiou a faca no próprio estômago.
Naquele esquema de olha clássicos só. na rodada. Santos fez a mesma coisa. Não foi uma goleada que... Não foi um jogo direto com o Palmeiras, mas, porra. De novo, podia ter entendido. Eu vou parar de falar isso aqui, mas é porque me deixa indignado. Dada a final, o Cruzeiro precisaria somar pontos frente ao Atlético, ficando de olho no Atletiba e no jogo do Ceará, que eram os dois adversários que poderiam ultrapassar a Raposa. Mas ele não precisou de nada disso porque fez sua parte. E muito bem. O Cruzeiro destruiu completamente o Galo, vencendo por 6-1 e escapando de sua primeira queda. O Cap até venceu seu clássico. Caralho, imagina tomar mais de 6 gols de um rival, hein? Caralho. Mas de nada adiantou. Ele acabou caindo no lugar. Em 2012, o Palmeiras perdeu para o Inter por 2-1. Um resultado catastrófico para a equipe alviverde que lutava contra o rebaixamento. A polêmica fica por conta do gol de empate que o atacante palmeirense Barcos marcou, com a mão. O problema é que o juiz e os bandeirinhas não viram irregularidade e deram o gol. Porém, segundo relatos, o delegado da partida havia perguntado aos repórteres se o gol foi legal, e eles, com a imagem e as câmeras da TV, disseram que não. Com a negativa, ele informou ao quarto árbitro, que falou com o juiz e anulou o gol. Uma prática ilegal, afinal era 2012 Caralho, legal. e não existia VAR. O Palmeiras chegou aí para a justiça tentar a anulação da partida. Uma situação, no mínimo, inusitada. Eles queriam anular a partida por causa de um gol de mão que foi ilegal, mas foi mal anulado ao mesmo tempo. Que situação, bicho. No início dos anos 90, o Internacional contratou o jogador Silas, do Central Espanhol do Uruguai, pelo valor de $100 mil, mas não pagou. Por conta A situação com o Thiago Maia agora tá igualzinho. dessa dívida, o Central Espanhol entrou com ação na FIFA que ameaçou rebaixar o Colorado para a segunda divisão. E de fato, o Inter chegou a ser considerado rebaixado por 3 dias, até um acordo ser feito e o Inter retornar à primeira divisão. Pô, bom método da FIFA. Em 2007, Goiás e Corinthians brigavam contra o rebaixamento. E na última rodada, com a vitória do Goiás sobre o Inter e o empate do Corinthians com o Grêmio, o Corinthians acabou rebaixado e o Goiás permaneceu na Série A. Na entrevista pós-jogo, o volante do Goiás, Amaral, se empolgou e falou isso aí pra TV. Aquele Amaral? Graças a Deus, vi muita raça, muita vontade e conseguimos essa vitória aí. Estamos na Série A e o Corinthians se fudeu. Alguns anos depois, ele foi jogar no Palmeiras. E algo me diz que essa entrevista deu uma ajudinha. Esse é um acontecimento muito comum com equipes brasileiras, principalmente em divisões inferiores. Nesse ano de 2024, por exemplo, Vila Nova e Democrata optaram por não disputar a Série D por esses motivos. De 2019 para cá, em todas as edições da Série D, houve pelo menos um time que declinou o convite, alegando dificuldades financeiras. Para a Libertadores de 2000, a Conmebol decidiu aumentar o número de participantes de 24 para 32. Com isso, o Brasil, que teria direito a 2 vagas, ganhou mais 2. Agora serão 4 brasileiros na disputa. E a CBF foi pega meio de surpresa, porque ela não tinha maneira de definir essa 4ª vaga. Iria o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, o vice-brasileiro e quem mais? Lembrando que na época a fase final do campeonato era um mata-mata, ou seja, não tinha essa de leva o terceiro, porque não tinha uma disputa de terceiro, não estava previsto no regulamento. Por isso, a CBF criou para 1999, e apenas para aquele ano, um formato de torneio relativamente comum aqui na América do Sul, mas que nunca houve antes no Brasil, uma seletiva para a Libertadores. Ela juntou todos os representantes do campeonato que não estavam na fase final e nem tinham sido rebaixados, e botou eles em um mata-mata, onde o campeão levaria a vaga para a Libertadores. Os clubes que iam sendo eliminados da fase final do Campeonato Brasileiro iam sendo adicionados na seletiva. E por isso que São Paulo e Vitória aparecem direto na semifinal. O campeão foi o Atlético Paranaense, que conseguia pela primeira vez em sua história a vaga para a Libertadores. E pode-se dizer que esse torneio foi quase uma Copa do Brasil. E do jeito que as coisas são, eu não duvido nada que no futuro ela pode até ser considerada uma. Não duvido.
É comum ver pessoas falando que o Flamengo foi rebaixado no ano de seu centenário, em 95, mas virou a mesa e permaneceu na elite. Flamengo virando a mesa? Loucura isso. Porém, essa informação não procede. O Flamengo de fato teve um centenário péssimo, ficando em uma das últimas posições do campeonato. Porém, naquele ano, só caíam 2 equipes. E isso não foi uma mudança de regulamento em cima da hora, como algumas pessoas dizem. Afinal, desde o fim dos anos 80, cair 2 era meio que o padrão. Só começaram a rebaixar 4 times em 97, 2 anos depois. Se o Flamengo tivesse ficado entre os 4 últimos em 97, ele teria caído. Como foi em 95, ele não caiu. Justo. Tartá era jogador do Fluminense e estava emprestado ao Atlético Paranaense durante o início de 2010. Ele já havia sido 2 vezes punido com o cartão amarelo durante o Campeonato Brasileiro. Caso sofresse o terceiro, seria suspenso. Quando retornou para o Fluminense, acabou sofrendo o terceiro amarelo contra o próprio Cap e por isso ficou de fora da partida contra o Grêmio. Em seguida, ele levaria amarelos contra Inter, Vasco e Palmeiras, ficando de fora também da última rodada, cumprindo suspensão. Até aí, tudo certo. Porém, na Série B daquele mesmo ano, um atleta do Duque de Caxias tinha levado um amarelo atuando pelo Ipatinga e posteriormente mais 2 pelo Duque. Mas ele seguiu atuando até ser amarelado 3 vezes pelo seu novo clube. Esse caso foi levado ao STJD e a equipe da Baixada foi absolvida, não sofrendo nenhuma punição. E é aí que as pessoas falam que o Fluminense deveria perder pontos, pois baseado nessa decisão, o jogador do Flu deveria cumprir suspensão na rodada 35 contra o Goiás, após ter levado o terceiro amarelo atuando pelo tricolor contra o Vasco. Só que isso não faz sentido nenhum, uma vez que a absolvição do Duque de Caxias no julgamento não torna a ação deles a correta. E é aí que entra a declaração do Procurador-Geral do STJD, que no caso do Duque, defendeu que o resultado conquistado em campo por mérito esportivo deveria ser mantido. Mas essa declaração acabou gerando polêmica mesmo 3 anos depois, em 2013, quando o mesmo STJD decidiu pela retirada dos pontos de Flamengo e Portuguesa, rebaixando a Lusa sem respeitar o resultado do campo. Rapaz. Internacional e Paysandu se enfrentavam pela 29ª rodada do Brasileirão 2002. O Papão já tinha escapado do rebaixamento, mas o Internacional precisava muito da vitória. Uma derrota o jogaria na 2ª divisão. E segundo as más línguas, 4 jogadores do Paysandu teriam recebido uma grana para fazer corpo mole. Isso chegou até os ouvidos do presidente do Papão, que anos depois confirmou a história e disse que chegou a oferecer dinheiro para que eles não entregassem o jogo. Mas nada feito. 2-0 para o Colorado, que se salvou da 2ª divisão. O interessante é que se o Inter caísse, teríamos Botafogo, Palmeiras e Internacional na 2ª divisão de 2003. Seria a primeira edição da Super Série B. Se bem que não teria um quarto grande. Não sei se tinha alguém rebaixado nessa época já. Não teria um quarto grande que nem foi em 2021. Mas seria quase que a primeira edição da Super Série B. Em 1997, a TV Globo divulgou gravações telefônicas que revelam mais um esquema de corrupção e manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. Nesses telefonemas, é possível ouvir Ivens Mendes, que era o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, pedindo dinheiro para Mário Celso Petralha, presidente do Atlético Paranaense, e Alberto Dualib, presidente do Corinthians, em troca de favorecimentos na arbitragem. Esse dinheiro seria para Ivens Mendes se lançar como deputado federal. Exclusivo, escândalo no futebol brasileiro. O chefão da arbitragem da CBF e presidentes de grandes clubes se envolvem numa história de corrupção com lances que incluem acertos financeiros, promessa de favores da arbitragem e muitas mentiras. Alô? Mário Celso? É. Eu tô precisando que você me mande hoje 25 mil. Liga pra minha secretária, a Marli, dá os dados pra ela. Sei. Que eu entro em contato com ela e providencio. Sou eu, Ives. Você não falou com a dona Marli, rapaz? Já falei, já tá aí. Já foi. Já foi. Falei com ela agora. Já foi. Tá bom, um abraço. Tchau. Você tem que sentar por Duna no Vasco aí. Eu, se puder, vou até falar com o juiz. Pra dar uma mãozinha pra você. Quem é que vem aí? Aí o Godoy.
Godoy, Oscar. Até pra você falar com o seu jogador que esse Oscar é meio unha de cavalo. Não reclamar, não fazer p*** nenhuma. Marca direitinho o Edmundo, ele fica nervoso. Você precisa ver aí o que eles vão me ajudar, hein, rapaz? Não, vai começar bem já. O que você chama de bem? Bom, não é por telefone que eu falo. Ah, mas não tem nada demais, conversa bem. Tanta gente ajuda tanto candidato. Não, já começa com 1-0-0. Aqui pode ficar tranquilo que vai sair o que você quiser. Na justiça comum, o processo não foi muito longe, porque os áudios foram coletados de forma clandestina, ilegal. Portanto, não serviam de prova. E como esses eram os únicos indícios de crime, ninguém foi punido. Já na parte desportiva, a CBF baniu Ivens Mendes do futebol. Mas os presidentes de Atlético e Corinthians passaram praticamente ilesos. E para não falar que não teve nada, o Atlético Paranaense começou o Brasileirão de 97 com 5 pontos negativos. E só. O Corinthians, por exemplo, não sofreu nenhuma punição. Outra ação tomada foi de cancelar o rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 96. Com isso, Fluminense e Bragantino acabaram salvos, apesar de não terem nada a ver com o Fluminense de novo se salvando do rebaixamento por uma parada extracampo. Dessa vez não teve nada a ver com eles, não teve nenhuma culpa deles. Mas, cara, é surreal a quantidade de vezes que isso acontece. História. E foi meio que o jeito que a CBF encontrou de colocar panos quentes na situação e tirar o foco dos dois clubes envolvidos no escândalo. Inclusive, isso gerou essa magnífica foto do presidente do Fluminense estourando champanhe em comemoração à virada de mesa. O que acabou sendo meio inútil no final das contas, porque só adiou a queda. O Fluminense cairia logo em 97. Você provavelmente já se deparou com essa imagem pela internet. Uma suposta derrota do Fluminense para o Lagartense por 3-2 na Série C de 99. Árbitro Edilson Michael Jackson. Desculpa estragar a magia, mas infelizmente tenho que dizer que esse jogo não aconteceu. Essa imagem é só mentira. Para não falar que esse jogo nunca aconteceu, ele na verdade foi pela Copa do Brasil de 99, e o Fluminense se deu melhor. Venceu a ida por 1-0 e a volta por 2-1. E embora os nomes também sejam falsos, o Lagartense entrava em campo com Mocambo, Carlinhos Riachão e Adocica. Naquela Série C de 99, o Fluminense não enfrentou o Lagartense porque o time de Sergipe sequer disputou o campeonato. Eles até se classificaram, pois venceram o Sergipano de 98, mas abriram mão da vaga por dificuldades financeiras. Na estreia da Série D de 2019, o Motoclube venceu o Atlético de Roraima por 2-0. Mas, na súmula, o juiz anotou tudo invertido. Ele não só deu a vitória por 2-0 pro Atlético, como errou os autores dos gols. Pô, não é possível, depois de toda essa confusão, ele jogou a culpa toda nas costas do auxiliar, dizendo, abre aspas, meu quarto árbitro faz a cagada toda na súmula e eu pago o pato de lambanceiro. O quarto árbitro disse que o caso ficou no passado e que seu pensamento está no próximo jogo. Vai tomar no cu, cara. Ô, vai se fuder, mano. O cara não admite a porra do erro. Caralho, futebol brasileiro é maravilhoso, mano. Você não vê isso aqui na Europa. Ficou no passado, foda-se. Pensamento do próximo jogo. Parece técnico dando entrevista em coletiva. Em 1986, o jogador Carlos Alberto, do Sergipe, foi pego no exame antidoping depois de uma partida contra o Joinville. Por isso, a partida que terminara 1-1 virou uma vitória para o Joinville. Esses pontos a mais que o Joinville ganhou poderiam deixar o Vasco em uma situação difícil de classificação. E se o clube não se classificasse, significaria que ele jogaria a segunda divisão no ano seguinte. Então, o time carioca articulou com outros grandes para tentar reverter essa decisão no STJD. E menos de 24 horas depois, a CBF, sem mais nem menos, eliminou a Portuguesa do campeonato porque ela estava movendo uma ação contra a Federação Paulista na Justiça Comum, o que é ilegal. Dessa forma, a CBF abriria uma vaga para o Vasco na próxima fase. Daí, os clubes paulistas se posicionaram contra, ameaçando boicotar o campeonato, o que levou a CBF a readmitir a lusa. Nesse meio tempo, o Vasco conseguiu anular os pontos dados ao Joinville, pelo doping do jogador de Sergipe, o que gerou uma imensa briga na justiça.
Foi aí Como o Vasco conseguiu uma anulação do bagulho, se teoricamente tinha sido provado antes? que entrou um tal de Conselho Nacional de Desportos, que eu nem sabia que existia, mas pelo jeito é o chefão dos chefões do esporte brasileiro. Ele determinou que o Vasco e o Joinville participassem da segunda fase. E a CBF aproveitou essa brecha para classificar Santa Cruz, Náutico e Sobradinho, que tinham sido eliminados, com a justificativa de reequilibrar os grupos. E esse foi só mais um capítulo daquele complexo brasileirão de 80 times que a gente mencionou lá na camada 1. De novo, tem algo que a CBF faz seja minimamente decente, cara? Porque não aparece uma coisa que prove isso. Lembra que lá na primeira camada eu disse que em 1986 a CBF decidiu unificar todas as 3 divisões em uma só? Então, por isso a Série B daquele ano meio que não existiu de fato, mas 4 grupos daquele campeonato, os grupos E, F, G e H, continham os times que deveriam jogar a Série B e eram considerados como a segunda divisão. Os campeões dos grupos foram 13, Central de Caruaru, Inter de Limeira e Criciúma. E como não teve um cruzamento entre eles, Central e 13 se intitulam campeões da Série B de 1986. A Inter de Limeira cogita pleitear o título caso os outros 2 clubes consigam reconhecimento oficial da CBF. E o Criciúma, em 2023, também demonstrou interesse em ser reconhecido. Vai tomar no cu, Ou seja, os 4 se dizem campeões da mesma Série B. Apesar disso, a CBF não reconhece nenhum. Coisa muito parecida aconteceu com o Paraná em 2000. Pois ele foi campeão do módulo equivalente à Série B, mas que oficialmente não era uma segunda divisão, pois na mesma edição ele teve o direito de disputar a fase final com os clubes da elite. E em 2023, ou seja, 37 anos depois do ocorrido, foi levantada a hipótese de se disputar um quadrangular entre os 4 para definir o campeão. Os caras vão jogar partida em 2020 e tantos para resolver um campeonato de 80 e pouco. Vai tomar no cu, cara. Mas não rolou. A ideia não foi pra vai frente. se fuder. Que é isso? Em outubro de 1982, a revista Placar escancara um esquema de manipulação de resultados que ficou conhecido como máfia da loteria esportiva. A loteria esportiva era o principal jogo de azar da época, mantida pela Caixa Econômica Federal. A denúncia diz respeito a um grupo de apostadores que cooptavam jogadores, dirigentes e empresários para arranjar resultados, conseguindo assim lucrar em cima das apostas. Essas suspeitas já vinham desde o final dos anos 70, e a matéria acusava 125 pessoas de envolvimento. Dessas, apenas 20 foram indiciadas e ninguém foi preso. Entre os acusados estavam 2 campeões mundiais pela seleção brasileira, Amarildo e Marco Antônio. O caso foi abafado e gerou pouquíssimas consequências. Como costumam dizer, terminou em pizza. Quem mais saiu prejudicada à época foi a própria denunciante, a revista Placar. Na 22ª rodada do Brasileirão de 2014, o Botafogo enfrentava o Bahia no Maracanã, e Emerson Sheik foi o grande destaque de seu time, marcando os 2 gols do Alvinegro. Porém, sua equipe acabou sofrendo a virada após ter 2 jogadores expulsos, sendo um deles o próprio Emerson. Ele, que já tinha reclamado da arbitragem ao levar o primeiro amarelo por reclamação, após ser expulso, se dirigiu até a câmera posicionada fora do campo e expressou todo seu carinho para a entidade máxima do futebol brasileiro. Você é uma vergonha! 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 Como já foi mencionado aqui nesse iceberg, existe uma grande polêmica que envolve o jogo entre Goiás e Internacional, pela última rodada do Brasileirão 2007. Na oportunidade, a vitória do Goiás, somada ao Corinthians não conseguindo vencer o Grêmio no Olímpico, jogou a equipe paulista na zona de rebaixamento, consequentemente, na segunda divisão. E como não podia ser diferente, fica o questionamento sobre a postura do Internacional naquela derrota. Afinal, ainda estava fresco na memória dos colorados a perda do título brasileiro em 2005 em função dos desenrolares da máfia do apito e da polêmica arbitragem do jogo decisivo entre as equipes. Muitos dos jogadores do Internacional ainda eram os mesmos e se sentiam injustiçados. O gol da vitória do Goiás foi marcado de pênalti após 3 tentativas. Klemer defendeu as 2 primeiras cobranças de Paulo Baia, mas o juiz mandou voltar as 2, porque o arqueiro se adiantou. Na terceira tentativa mudaram o cobrador
e aí sim saiu o gol que livrava o Esmeraldino da segunda divisão. O goleiro do Corinthians, Felipe, insinuou que houve sim entregada, e um diretor do Goiás chegou até a dizer que o clube tinha uma dívida de gratidão com o Internacional. E é bom enfatizar que não só essa, como qualquer acusação de entregada, praticamente nunca pode ser provada 100%. Sempre que alguém fala que teve, o outro vai lá e desmente, enfim, sempre vai ficar... Nós temos provas muito boas disso, é a palavra de um contra o outro, não tem como levar muito pra nessa frente. área de especulação. Bom, rapaziada, essa foi a parte 2 do iceberg. Assim que possível, eu vou postar o vídeo completo aqui no canal, com as duas partes já feitas, mais o complemento da terceira parte, com a última camada. Então, fica ligado aqui no canal, se inscreve para você não perder a mais bizarra camada do futebol brasileiro. Tenho medo do que virá nessa camada. Se você achar que eu esqueci de algum tópico, comenta aí que dá tempo de eu arrumar para colocar na versão definitiva quando o vídeo sair completo, que provavelmente vai ter mais de 2 horas. Eu sei que esse vídeo saiu um pouquinho mais tarde do previsto, peço perdão, mas muito disso foi em função de eu ter começado a fazer ele muito depois do planejado, porque meu PC explodiu quando eu estava renderizando a parte 1, e eu tive que dar um jeito nele primeiro para só depois começar esse, e também porque minha ambição não me permitiu fazer nada mais curto do que isso. Toda hora o vídeo só aumentava e aumentava, ao invés de diminuir. Mas o resultado ficou bem legal, espero que vocês tenham curtido. Então, por esse mês foi isso. Até a próxima parte. Tamo junto. Pô, que vídeo bom, cara. Que vídeo bom. Foi tão bom quanto a primeira parte, tá ligado? Foi o que eu falei, mano. A primeira parte, ela é maneira pra qualquer pessoa assistir. Até que não é tão fã de futebol, por exemplo, porque tem curiosidades de times que são conhecidos. Essa segunda parte, eu já acho que é mais pra quem gosta de futebol. Porque, pô, as pessoas normais que não curtem tanto não vão se interessar tanto assim por algumas curiosidades da Série C, Série D ou de times menores, que foi mais o foco desse vídeo, até por englobarem situações bem mais complexas. Mas pra quem gosta de futebol, pô, é muito maneiro saber de tudo isso, tá ligado? E é que nem eu falei no primeiro também, tipo, as animações são muito bem feitas, o conteúdo é muito bom, é muito informativo. Você vê que ele sempre coloca ali as tabelas, as manchetes de jornal e tudo, mostrando meio que as fontes e tal. Pô, é um conteúdo muito bem feito, tá ligado? E, pô, tô ansioso pela parte 3. Sabe-se lá quando vai sair, porque vai dar um puto trabalho, não só de fazer a parte 3, mas de juntar tudo num vídeo só e renderizar isso. Torcer pro PC dele não explodir de novo. Mas, cara, é muito bom e tô esperando pra caralho a parte 3, mano. Porque, pô, conteúdo foda.